viva para o seu cônjuge. É o nome da mensagem de hoje. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 24, por favor. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Leia de novo. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Você sabe, né? Os cônjuges, eles têm as suas particularidades. Via de regra, são muito diferentes um do outro. É por isso que dá certo. Justamente por ser diferente. E ainda que você continue com suas particularidades após o casamento, e assim é o que se espera, porque fomos criados de formas diferentes, famílias diferentes, e em lugares, por vezes, diferentes. Só que o que a Escritura vai dizer é que depois que há o casamento, há uma fusão. De fato, homem e mulher se tornam uma só carne. Talvez uma forma ideal de entender isso seria através da amálgama. O que é amálgama? É uma substância onde é usada em consultórios odontológicos, onde é feita uma mistura ali e que é irreversível, né? Você pega ali, se eu não me engano, liga de mercúrio, prata, estanho, mistura e restaura dente. Depois que é feita aquela mistura, não separa mais. Ou talvez, para você entender melhor, Durepox. Mais fácil, né? Podia ter falado isso desde o começo. Você pega uma massinha cinza, branca, mistura ali, depois é inseparável. Aquilo lá, não separa. E o que a Escritura vai dizer é que o homem e a mulher, eles se tornam uma só carne, no sentido de ser uma só pessoa. E olha o que Gênesis 2, 24 vai dizer. Por isso o homem deixa pai e mãe, deixa. Vulgarmente falando, da linha. Sai de casa. É isso que a Escritura vai dizer. Nós poderíamos dizer este deixa aqui, eu sempre costumo classificar de 3 formas, né? Seria deixar financeiramente. É importante. Se você casou, você precisa entender que você precisa arcar com as suas finanças. Você deixa o seu pai e sua mãe. Ah, pastor, mas é que é meio apertado, não tem tanta condição. Então não casa. É diferente, claro, né? Depois do casamento, às vezes passa alguma dificuldade, tá? Pode acontecer. Só que se você não tem condição de sustentar a você e mais uma pessoa, você não deve casar, você não está preparado para casar. Você pode amar a pessoa, ela pode amar você, só que se não há condição financeira, não deve casar. Porque este é o princípio, deixar pai e mãe. É deixar financeiramente, é deixar emocionalmente. Emocionalmente, porque tem muitas pessoas que fazem isso, né? Eles casam, eles deixam a casa dos pais, mas o cordão umbilical continua ligado com quilômetros de distância. Tudo que é coisinha, está chorando lá no colo da mãe, chorando no colo da mãe. Ai, o que aconteceu comigo? Ai, fala grosso. Ai, ela fez arroz. Não. Deixar pai e mãe é você saber que você precisa ter o psicológico o suficiente para sustentar o casamento. Não é tudo ficar reclamando. E deixar também no sentido geográfico, né? Geográfico. Sair da casa. Eu sempre digo, né? A Bíblia não diz uma distância ideal a qual nós devemos deixar pai e mãe, mas eu sugiro que seja sempre uma distância onde os seus pais não possam ir de mala e não possam ir de chinelo. Porque se eles vão de mala, mora muito longe, então eles vão ficar muito tempo na sua casa. Se eles vão de chinelo, é porque às vezes é na mesma rua, então vai quase todo dia. Mas é importante aprender a deixar financeiramente, emocionalmente, geograficamente. E quando a Escritura diz deixar, não é deixar ir para o fundo da casa do sogro, da sogra, do pai e da mãe. Deixar é deixar literalmente. Só que eu sei que hoje no Brasil é quase que cultural. É fazer o puxadinho no fundo. Ou por vezes morar dentro. O que é um absurdo. Alguns eu sei que fazem por ignorância, o que foi o meu caso. Eu durante um tempo eu fiz isso. Morava nos fundos da casa do meu sogro e da minha sogra. Até então eu não tinha conhecimento daquilo que era correto. Tão logo eu entendi este princípio aqui, eu tenho que me virar, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que sair. Seja pagando aluguel, seja um kitnet que é mais barato, mas o princípio é deixar. É por isso que quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, nós estamos querendo nos casar. A primeira coisa que eu pergunto é, vão morar onde? Tem que haver um lugar. Vão morar onde? Não se vive de amor. É preciso deixar. É tão certo que Salmo 128, versículo 3, vai dizer assim,
Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Você consegue ver aqui o possessivo? Tua esposa no interior da casa do papai e da mamãe, é isso? Do sogro e da sogra. Tua esposa no interior da tua casa. Além do mais, se você já teve essa experiência de morar nos fundos ou morar junto, o testemunho quase que 100% é de que é ruim. É ruim. Eu não estou dizendo propriamente que o sogro e a sogra são ruins, mas é ruim. Porque se você tem filhos, qual avô, em sã consciência, gosta de ver o neto tomar uma chinelada? Ele gosta de dar no filho, mas quando é um neto que vai apanhar, ele detesta. Não quero saber. Eu tive essa experiência difícil, porque às vezes eu repreendi meu filho, meu sogro brigava com minha sogra. Mas não tem nada a ver com o negócio, gente. E ficava sem falar com a minha esposa. E que doideira! Sabe que eu bati no moleque? É ruim. É ruim, ainda que sejam pessoas boas. E além do mais, você sabe, né? Qual neto não gosta de fazer uma mãe perto do avô e da avó, gente? Já ouviu aquela expressão, advogado fiel? É vô e vó. Advogado fiel vai defender o neto nas últimas. Vai defender. As pessoas dizem, né, que neto é como se fosse o filho com açúcar. E é mais ou menos por aí mesmo. Porque imagina só, tá lá na sua casa. Daí seu filho vem antes do almoço, querendo comer doce. Você diz, não. Aí o vô ouve. A avó ouve. Seu pai não quer dar doce? Vem aqui. Que tem pudim, sonho de valsa, ouro branco. Come o que você quiser. Estraga a educação, estraga. Deixar pai e mãe é saber que depois que você casa e vai para a sua casa, a casa dos seus pais é a casa que você visita. Não é mais sua casa. Eu sei que às vezes ainda fica aquele linguajar ainda, né? Ah, eu preciso ir lá em casa. Que ir lá em casa? O que, criatura? Você não é mais aquela casa. Você não pode chegar, abrir a geladeira. Você precisa bater no portão para entrar. A partir do momento que você casa, você visita os seus pais. E eu sei que tem muitos marmanjos ainda. Marmanjos. Que às vezes acontecem problemas no casamento. Tem as DR da vida. Sabe o que é, né? Esse dia tinha uns irmãos que não sabiam. Discutir a relação. Aí vai chorar as pitangas pro pai e pra mãe. Tá lá o cara, a esposa, fica nervosa, fala alguma coisa e vai chorar. Ficou bravo comigo. Que é isso? Que absurdo. Não pode, tem que aprender a viver a vida sozinho. Daí você imagina, o cara vai lá na hora do almoço, vai na casa da mãe. Oi, o que você está fazendo aqui na hora do almoço? Tem comida em casa. A mulher estava brava, não fez. É terrível, absolutamente terrível. E ainda que nós tenhamos as nossas dificuldades com o cônjuge, e ainda que você visite seus pais e deve visitá-los, jamais você deve ficar falando mal do seu cônjuge para o seu pai e para sua mãe. Não pode. Ainda que tiveram as dificuldades, os problemas ali, porque se você vai lá e fica falando, é porque ele é meio um ogro, ele é ríspido, ela não faz comida na hora certa, eu procuro camisa, não tem. A possibilidade do seu pai e da sua mãe dizer assim, volta, é grande. Então não reclama. Aprenda a sustentar, a aguentar. Viver por cônjuge é saber que vocês formam uma nova unidade familiar. Vocês, a partir daquele momento que disseram sim no altar, a partir daquele momento, vocês são uma só carne. Vocês são famílias. Pai, mãe, irmãos, irmãs, vão continuar amando do mesmo jeito, só que eles passam a ser familiares. Sua família é sua esposa ou seu marido e os filhos que virão posteriormente. Mas como fazer isso de forma prática, né? Vou colocar no meu primeiro princípio, ele vou ser bem sucinto hoje. Como que nós vivemos de forma prática para o nosso cônjuge? Primeiro, mude a si próprio. Mudando a si mesmo. Se você parar e fazer aí uma autoanálise sobre a última DR que vocês tiveram, a última discussão, a última briga que vocês tiveram, provavelmente o que vai vir à sua mente é a seguinte: ele fez determinada coisa. Ou ela fez isso que eu não gostei. Dificilmente você vai falar assim, a culpa foi minha. Não. Ainda que você tenha culpa, você lembra mais da culpa do outro. Na hora da divergência, a frase mais usada é, você não muda.
Há quanto tempo eu te peço e você não muda? Você precisa mudar. Só que nós esquecemos que uma das formas fundamentais e essenciais para mudar o outro, sabe qual é? É mudando a nós. É mudando as nossas atitudes. Porque pedir para o outro mudar é fácil. Não estou dizendo que ele não tem que mudar, por conta disso tem. Mas é mudando a nós mesmos. Agora, querer sempre mudar o outro e nunca ver o seu próprio erro é arrogância. E a arrogância é das maiores. Provérbios 14, que vai dizer a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói, é justamente por conta disso. A sábia também, ela consegue ver os seus próprios erros, consegue mudar aquilo que ela precisa. E ainda que você tenha um marido que não seja cristão, por exemplo, tá lá, os dois eram ímpios, daí casaram ímpios e às vezes acontece, só um converte, o outro depois, ou às vezes o outro nem converte. Acontece, isso comigo foi assim, minha esposa converteu primeiro. Ainda que seu marido não seja um cristão, seja um demônio virado no girai, igual eu era, ainda assim você tem a responsabilidade de se comportar como cristã dentro do casamento. Porque olha o que 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 vai dizer. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ainda que o seu marido não seja um cristão, o que a Escritura diz é, seja submissa ao seu marido, para que ele, através do seu comportamento, do seu temor a Deus, submissão a Ele, ele seja mudado e transformado. Só que qual que é o problema de muitas mulheres? Elas são extremamente dóceis com os de fora, mas são ogras com os de dentro. Xinga, fala alto um monte de coisa, daí liga falando, oi, tudo bem? Há quanto tempo? Né? Muda a chavinha, liga. Segundos. Conseguem tratar bem todo mundo, menos o marido. Como você quer que ele mude? Ainda mais se o marido não for crente. Muitos maridos fazem a mesma coisa, claro, né? Tratam bem os outros de fora, mas tratam mal a esposa. E sabe uma das formas que você tem, por obrigação, segundo o Evangelho, de fazer, e uma das formas de fazer a sua esposa trilhar o caminho certo, é você apresentar o Evangelho a ela. A evangelização da esposa cabe, em primeiro lugar, ao marido. Eu e você devemos ensinar a palavra dentro de casa para as esposas. Quando elas errarem, devemos sim dizer, olha, isso aqui é errado, você não pode fazer isso. Só que muitos homens têm medo, porque sabe, vai brigar, vai dormir de calça jeans, vai ficar nervosa. E deixam quieto. Não pode. Falar a verdade em amor é o Evangelho. Semana passada, eu li Efésios capítulo 5, onde diz que o marido deve amar a esposa a ponto de se entregar por ela. Amar a esposa a ponto de se entregar por ela. Aí a sua esposa é dona de casa, acorda cedo, cuida da casa, da criança, almoço. E você sabe, né, dona de casa é um serviço não remunerado, é um serviço que não tem férias, não tem 13º, esquece. Não tem. Lá em casa nós folgamos segunda, né? Minha esposa sempre diz, e eu não. Não para. Essa é a vida. Dona de casa, essa é a vida. Então nós temos, pelo menos, que reconhecer, contribuir naquilo que for necessário. Devemos aprender a ser pacientes com pequenas coisas. Olha, o princípio de Provérbios capítulo 15 é fantástico. Ele diz assim, olha, a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Ou seja, às vezes o marido chega do serviço já atravessado, o patrão falou um monte de coisa, tudo deu errado. Aí então ele pergunta alguma coisa, você já solta aquele coice. Você se esquece desse princípio, que a palavra branda desvia o furor. Quantas mulheres ficam extremamente furiosas por conta de uma bendita toalha molhada em cima da cama? Pastor, mas na casa é todo dia, é diferente. Tenha paciência todo dia. Marido, tenha paciência com a esposa quando o arroz dá aquela dourada pela parte de baixo, né? Não é caramelado, não, queimou. O cheiro está recendendo a casa inteira, mas tenha paciência. Eu vi uma vez um testemunho de uma senhora casada há 60 anos. Eles estavam fazendo 60 anos de casamento. Nem sei bodas do que é. Né? De ouro é 50, isso aí é bodas, sei lá, né? Titânio das pedras do Thanos, sei lá qual que é. 60 anos de casamento. 60 anos.
E então, ali na festa familiar que fizeram, tava filhos, netos, tataranetos, aí tinha um monte de gente. E a mulherada em volta da senhora ali, da avó, e principalmente as netas, né, que eram um pouco mais novas, dizendo assim: qual segredo? Qual o segredo para 60 anos de casamento? E a resposta dessa senhora foi fantástica. Ela disse assim para as netas, para as filhas e para quem estava ali: olha, quando eu e seu avô nos casamos, eu fiz uma lista de 10 coisas que eu perdoaria. Eu então escrevi no papel, né? Toda vez que ele cometer uma dessas 10 coisas, eu vou perdoar, não vou ficar brigando. Então as netas ficaram curiosas, já tem a curiosidade, é um instinto feminino, né? Quando ela disse que fez uma lista com 10 coisas, aí aguçou a curiosidade das mulheres. E as netas perguntaram: e quais coisas são essas? Ela disse assim: olha, eu fiz a lista, rasguei e joguei fora. Toda vez que o seu avô errou comigo nesses 60 anos, eu dizia assim: sorte dele, que esta é uma das 10 coisas que eu coloquei na lista, senão não perdoaria. Sorte dele. Eu sei que é apenas uma história, mas esse é o princípio cristão, do perdão ilimitado. O 70 vezes 7 ali, né, como diz a Escritura, é apenas uma forma de dizer que o perdão é um ato contínuo na vida do cristão. Então essa é uma forma, né? Quer viver por seu cônjuge, aprenda primeiro a mudar a si mesmo. Segundo e último, põe ali, por favor. Segundo, ame as coisas e as pessoas que seu cônjuge ama. Eu fiz questão de separar aqui, né? Ame as coisas e também as pessoas que seu cônjuge ama. 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer assim: o amor não busca seus próprios interesses. Se você entende isso aqui e pratica na sua vida, é certeza do seu casamento avançar por muitos e muitos anos. É certeza de você não ser uma pessoa frustrada, de você não ser uma pessoa egoísta. Se você entende o princípio de não buscar os seus próprios interesses, isso aqui é uma das bases que vai sustentar o meu e o seu casamento, e é uma das bases que vai nos moldar como cristãos em geral. Isso aqui se aplica não apenas no casamento, em todas as áreas. Não buscar seus próprios interesses. Ontem nós estávamos aqui no pequeno grupo, eu desafio você, venha. Nossa, tem sido tão bênção. E nós estávamos falando, por exemplo, os casais da nossa igreja, você pode ver, gente, é quase que água e vinho. Um é o oposto do outro, tirando por um Capitólio. O resto é um oposto ao outro. É muito diferente. Um gosta de coisa salgada, outro coisa doce. Um gosta de roça, outro de praia. Gosto totalmente diferente. E o que a Escritura vai dizer é: não busque os seus próprios interesses. Por exemplo, assistir filme. Eu já não gosto. Já não gosto. Ah, vamos assistir filme na casa do irmão. Eu falei: nossa. Eu gosto de conversar, mas no filme o pessoal fica... Eu fico bravo. Por vezes eu saio e fico conversando, e saio por mim e fica conversando comigo. Eu não gosto. Mas a minha esposa de vez em quando diz lá, né? Vamos assistir filme. Eu na esperança, né? Até o Último Homem, Rambo, Sniper Americano. Isso aí que eu quero assistir. Ela, Branca de Neve. E senta do lado e tem que ir mão dada assistindo o filme ainda. Gente do céu, aquela soneira começa a dar, né? 5 minutos. Você tenta no bocejar a parte dela, a lágrima, o cara escorre. Faz até aquele sulco aqui no meio da face. Mas é isso. Não, se isso aqui a faz feliz, vamos fazer. Folga, vamos passear. Ah, um gosta de ir à praia, shopping. Mas provavelmente sua mulher vai dizer assim: ai, queria tanto almoçar a casa da minha mãe, mas já foi semana passada, gente. Custa você, por amor a ela, fazer isso? Uma vez minha esposa, ela, não sei para onde que a gente ia, eu vi que ela, ai, queria cara com a mãe, véio, de novo. Tá, né? De novo! Daí ela, é que tem horas que a gente não consegue, né? A expressão ali da gente, né? A expressão facial ali entrega o desânimo, cara. Que a gente tá, ela, nossa, vamos lá, fazer o quê, né? Só que eu disse isso só na face, né? Sem falar. Daí ela falou assim: mas assim não adianta.
É notório que você não quer ir. Eu quero que você vá, mas querendo ir, porque isso aí não é amor. Eu falei, o contrário. Isso aqui que eu estou fazendo, de fato, é prova de amor. Você sabe que eu não quero, e mesmo assim estou indo. Se você me chama, por exemplo, vamos à casa do irmão lá que vai fazer um churrasco. Aquilo não é prova de amor, não. Eu vou correndo de bicicleta, carrego você e dá um jeito. Só que você fazer justamente aquilo que você não quer, isso de fato é uma prova de amor. Então, eu e você devemos aprender a gostar de coisas que o nosso cônjuge gosta. Coisas que são importantes para ele. Mas não só isso, pessoas também. Pessoas que são importantes para o marido, para a esposa, devem ser importantes para nós também. Eu sei que, né, nem todo sogro e sogra é aquela maravilha. Né? Então, é a paz em pessoa. Tem alguns que são mais difíceis, claro. Só que, ainda que seu sogro e sua sogra não sejam as pessoas mais amáveis do mundo, você tem por obrigação respeitá-los, tratá-los bem, porque eles deram a vida à pessoa mais importante da sua vida. Então, isso já é o suficiente para você nunca tratar com rispidez, nunca tratar mal, nunca xingar, ainda que sejam pessoas difíceis. Lembre-se, eles deram a vida à pessoa mais importante que você tem. Então, trate da melhor maneira possível. Ame. Ame. A Escritura diz que temos que amar o inimigo. Você não consegue amar a pessoa que deu a luz para o seu marido, para a sua esposa. Ainda que seja pessoa difícil, ame. Só que eu sei, né? Quando você casa, não é só o sogro e a sogra que vem no pacote. Não é a galera junto aí. E eu gosto sempre de dar essa ilustração, né? Lembra que, não sei se vende Kinder Ovo, né? Hoje acho que Kinder Joy, mas eu gostava daquele Kinder Ovo. Kinder Ovo é bom demais. O chocolate em si é muito bom. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma mercearia perto da minha casa lá, e eu juntava dia para comprar o Kinder Ovo, porque tinha os benditos brinquedinhos que vinham. Montava, fazia um monte de coisinha lá. E às vezes vinham alguns brinquedos ali que você via, nossa, que legal, cara. Vou pôr de enfeite, vou fazer um chaveiro, fazer isso, fazer aquilo. Mas tinha horas que vinha um brinquedo que você perguntava assim, para que serve isso? Para que serve um negócio desse? A família é mais ou menos por aí? Você casa por causa do chocolate, né? O cônjuge. Mas vem brinde. Claro que vem. Uns brindes você vê, isso aqui é legalzinho, hein? Isso aqui é legal, gosta das mesmas coisas que eu gosto. Mas tem uns que você diz, para que serve isso aqui? Gente do céu! O que você faz diante disso? Ame. A Escritura vai dizer que o amor não busca os seus próprios interesses e vai além. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se não dá para amar, meu irmão, o que você faz? Suporta. Suporta, mas suporta bem suportado mesmo. Tem uns parentes que vêm, que é terrível. E às vezes vem uns parentes cachaçados ainda, é ruim, né? É parente, faz. Tem uns primos da minha queridíssima, linda esposa lá, que às vezes eu tô lá, eu saio para correr, eu volto pingando suor. Ô, Rafa, você tá aqui, vem me abraçar, eu pingando, você afastando assim. Eu não acabei de correr. Não tem problema. E abraço, graças a Deus, eu fico louco. Eu fico louco. Conversa com a gente que se acendeu o isqueiro, acho que explode. Buf. Exala a cachaça. Aí eu faço o quê? O amor do sofre, tudo crê, suporta. Então é isso que você devemos fazer. Nos esforçar sempre para agradar o outro. Eu disse na semana passada, né? A mulher talvez seja um pouco mais complexo de agradar. Dei 40 listinhas ali, né? 40 itens básicos na listinha ali, né? Precisa ser dócil. Precisa ser dócil. Precisa ser firme, ser forte, decorador de ambiente, mais um monte de coisa. Só que é claro, né, não apenas isso. Não esquecer datas importantes como aniversário de casamento, aniversário que ela batizou na igreja, aniversário do pai, da mãe, cachorro, cachorra, aniversário de formatura da faculdade. Tem que lembrar essas coisas aí, dá um jeito.
Faz igual eu ponho para despertar o celular porque eu esqueço. Hoje em dia eu ponho tudo para despertar no celular. O marido já é mais fácil. O marido já é mais fácil. Via de regra, como eu falei na última semana, deixa ele, na hora que chegar do trabalho, 40 minutos sossegado, vendo o celular à vontade, sem você ficar azucrinando, e vai ficar feliz. Vai ficar. Não pega no pé. Faça comida na hora certa. E Provérbios 5,19 diz uma coisa que você vai fazer que vai deixar um homem alegre demais. Põe, por favor. Provérbios 5,19. Não tem? Então põe. Obrigado. Quer fazer seu marido feliz, minha querida irmã? Corça de amores, gazela graciosa, sacie-te os teus seios em todo o tempo. Embriague-te sempre com suas carícias. Ou seja, embriaga o coitado de amor. Faz isso. Isso aqui é a única coisa que você pode deixar ele bêbado. Embriagado. Faça isso e ele vai ser uma pessoa muito feliz. Cuidar da casa é importante. Ontem eu nem conhecia isso. Como que chama o livro? 5 Linguagens do Amor, né? Acho que os irmãos estavam falando do PG aqui ontem. Eu vou procurar saber, né? Só que só pelo que elas falaram, eu já falei, eu sei qual que é o meu. Eu sei. Eu gosto de toque. Que gruda, que aperta, que beija, que abraça. Outros gostam de mostrar o amor fazendo coisas. Eu não. Pode deixar eu passar fome. Pode deixar a casa suja, mas cuidando de mim. Isso que importa. E às vezes, né, minha esposa está ocupada fazendo um monte de coisa, eu passo, agarro, beijo, meu tapa. E ela não tem que limpar a casa. Eu falei, não, larga a casa suja e vem me amar. Isso que importa. Esquece a casa. Não, mas o menino está com o nariz correndo. Larga, ranhento. Pede para o mais velho cuidar. Fica comigo. Eu falo mesmo, ó, criatura, a coisa mais importante do casamento sou eu. Casa você vai ter para limpar amanhã. Então larga um pouquinho. Então a gente tem que aprender a, de fato, procurar fazer aquilo que é importante para o outro. Se nós seguirmos este princípio, né, de não buscarmos os próprios interesses, uma que dificilmente você vai ser frustrado. Porque se você entra num casamento com o objetivo de fazer o outro feliz, com o objetivo de se doar pelo outro, se o outro não retribuir aquilo que você faz, você não vai estar nem aí. Porque, ó, eu não casei para sugar o meu cônjuge, eu casei para me doar. E este é o princípio da Escritura. É se doar. E se o outro retribuir, você fica mais feliz? É óbvio, né? Mas independente disso. Lembrarmos do princípio de Efésios 5 que o homem foi destinado a amar a esposa e até a morrer por ela. E a esposa a se submeter ao marido. Assim como a igreja é sujeita a Cristo, assim a esposa deve se sujeitar ao marido. Eu tenho certeza que, com o passar do tempo, anos e anos e anos, você colocar isso na sua mente, olha, eu preciso parar de ser egoísta. O problema de muitos casamentos que não dão certo é por conta de egoísmo. A pessoa diz, fulano não está suprindo aquilo que eu quero. Fulano não está fazendo aquilo que eu desejo. Eu pensei que o casamento seria assim, mas ele não está fazendo, ela não está fazendo. Então, se você vai casar ainda, você pensa, mas pensa bem antes, né? Porque o casamento é para se doar. Se você já está no casamento há um bom tempo e você ainda tem a mentalidade de apenas sugar o seu cônjuge, faça o contrário a partir de hoje. Faça o melhor. Faça o quê? Doe-se, pense nele e lembre-se que o amor não busca os seus próprios interesses. Amém, meus irmãos? Você pode fazer.